Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Perspectivas. Esse muito especial, porque nós vamos conversar com o imortal da Academia Brasileira de Letras, o historiador Arno Vellen. Arno, seja bem-vindo aqui à Associação Comercial. É um prazer tê-lo aqui para um bate-papo sobre história, Muito sobre a vida, obrigado. sobre as O questões. prazer é meu pela associação e pelo tema do bate-papo. A primeira pergunta normalmente que a gente faz é sobre a vida da pessoa e as suas escolhas. E, obviamente, é de muito interesse nosso saber por que a escolha da história e do direito e por que essa ligação tão grande com a história e construir uma vida baseada no estudo da história. Eu não sei exatamente, não saberia lhe dar uma resposta muito objetiva sobre isso. Eu sempre me interessei, gostei de história, sempre me interessei por história e sempre tinha certeza que era isso que eu queria fazer. O que me envolvia, portanto, tanto as possibilidades profissionais, envolviam, portanto, a docência, me tornar professor, e a pesquisa. Então, foi isso que eu fiz a vida inteira. Em determinado momento, eu cheguei à conclusão, aliás, minha mulher e eu, que também é formado em História, chegamos à conclusão de que seria interessante trabalharmos num campo que estava pouco desenvolvido no Brasil, considerando inclusive as tendências de outros países, que era a história do direito. Então, embora já com a carreira feita na área da história, como professores, todos os concursos feitos, etc., na universidade, nós resolvemos fazer o curso de graduação em Direito exatamente para entender como é que, pelo menos, os juristas de hoje raciocinavam, para não ficar com conhecimento apenas livresco. E fizemos o curso de Direito na década de 80, e aí começamos a trabalhar, a fazer pesquisa mesmo, em história do direito, quer dizer, procurando articular os dois campos que estavam muito, como estão até hoje ainda um pouco, dissociados. Então, eu fiz alguns trabalhos, tenho feito trabalhos nesses últimos quase 40 anos nessa linha, e como eu trabalhei sempre em duas universidades públicas no Rio de Janeiro, a Federal do Rio de Janeiro e a Unirio, numa delas, a Federal do Rio, o FRJ, eu fiz concurso de titular para professor de Teoria e Metodologia da História, o que significa que eu trabalhei basicamente temas do conhecimento histórico, temas teóricos, temas epistemológicos. E na Unirio, o meu concurso foi exatamente em História do Direito e das Instituições. Então, eu pude sempre casar na minha vida intelectual o interesse teórico com o interesse concreto da pesquisa. Porque é um aspecto interessante, quer dizer, o estudo puramente teórico de uma área como a história e as outras ciências sociais, às vezes te desliga um pouco da realidade concreta do que você a qual você está se referindo. Né? E, por outro lado, o estudo puramente empírico te deixa preso a determinados métodos, a determinada metodologia, e que você, às vezes, não consegue transcender. Eu sempre dizia aos meus alunos, em pesquisa, que eles deveriam ter a cabeça dentro e fora do método ao mesmo tempo, porque se o método ajuda a sistematizar a pesquisa, o conhecimento, por outro lado, ele acaba sendo limitativo. Então, é bom dar espaço para aparecerem insights, para aparecerem, enfim, formulações que acabam gerando novos conhecimentos com mais facilidade. Mas eu imagino que no seu arcabouço teórico existem influências, né? Influências estruturantes. Quem Sim. são essas influências estruturantes no seu pensamento? Olha, são muitas, né? Porque a gente acaba lendo, enfim, estudando muitos autores, mas eu diria que, do ponto de vista teórico, uma das principais influências que eu tive e tenho até hoje é a do pensamento de Karl Popper. Popper foi um grande filósofo da ciência que, enfim, é uma espécie de síntese, o grande paradigma
das novas concepções que vinham da filosofia da ciência. Então, o Popper é uma referência importante, como também foi uma referência muito importante para a análise social o trabalho do Max Weber, os trabalhos do Weber. Então, eu diria que seriam os dois pontos, as duas referências maiores. Mas, é claro que há muitas outras influências. Uma delas, a de Ortega y Gasset, também, que é um autor extremamente importante, que é criativo e com insights absolutamente brilhantes. Eu gosto muito dos dois livros dele, o Homem Medíocre e A Revolução das Massas, que eu acho que tem insights muito interessantes, Certamente. embora seja um autor muito duro, né? Um autor de direita muito duro, né? Ele foi muito discutido sempre, né? Porque ele ficou numa posição equidistante, considerando a situação política da Espanha, se exilou durante algum tempo, depois voltou, né? Então, como era uma época extremamente radicalizada, polarizada, como se costuma dizer hoje, Como existe hoje aqui no pois Brasil, né? e isso envolveu alguns estigmas desse tipo, mas eu acho que ainda é um grande... Por exemplo, ainda agora, ano passado, eu participei de um seminário, até foi online, promovido por uma editora de São Paulo, a propósito dos 100 anos de um dos livros dele, dos livros também seminais dele, que é O Tema de Nosso Tempo, El Tema de Nuestro Tiempo. E, entre outros capítulos, partes do livro, é um livro pequeno, ele tem um trabalho brilhante sobre o sentido histórico da teoria de Einstein, que ele, poucos anos depois da segunda teoria da relatividade, da segunda etapa da teoria da relatividade einsteiniana, ele traz para as ciências sociais, do ponto de vista teórico, mais epistemológico, do ponto de vista metodológico também, e com realmente alguns insights brilhantes. Alguma coisa que tinha sido feita menos de 10 anos antes e que era, muitas vezes se interpretava a teoria da relatividade einsteiniana como simplesmente um subjetivismo, né? E ele mostra que não, que ao contrário era uma objetividade, mas um tipo diferente de objetividade. Então, Interessante. acho que essa é uma grande contribuição dele. Eu diria até que é mais importante, pelo menos para o meu tipo de estudo, do que os outros trabalhos. Agora, obviamente que o Brasil não é muito cuidadoso com sua própria história e na manutenção dos seus arquivos. Quais são as principais dificuldades do estudo da história das instituições aqui? Olha, eu diria que é justamente esse problema material da preservação dos dados, né? Porque os arquivos, existe um Sistema Nacional de Arquivos, existem várias instituições públicas e privadas que têm arquivos importantes, né? O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro tem arquivos importantes, agora o IEB, então, Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, também, e vários outros, tanto na área pública como na área privada. Mas o grande problema sempre é a falta de recursos, e hoje em dia há recursos tecnológicos muito bons para a preservação da informação, mas, por outro lado, que custam muito caro, né? E é claro que um país que tem 50% das casas sem saneamento básico terá outras prioridades, pelo menos diferentes daquelas que nós procuramos preservar. Mas eu diria que é por aí. O principal problema está em nós conseguirmos evitar que se perca um material, como já se perdeu muita coisa, infelizmente. Agora, é muito triste porque aqui na Bahia, recentemente, nós temos a notícia que o governo do estado resolveu cortar a verba que repassava ao Instituto Histórico e Geográfico por questões políticas e ideológicas. Isso é um lamento. Eu não vou lhe fazer essa pergunta para não lhe colocar em uma posição difícil, mas eu lhe pergunto o seguinte: o estudo das instituições, sobretudo o estudo da história do direito, a relação do Brasil colonial, o Brasil Império,
De que forma o estudo da história do direito brasileiro, o estudo história das instituições brasileiras também podem ajudar a compreender o Brasil da atualidade? Eu acho que pode. Bom, toda a história, eu acho que, e eu digo acho de propósito, não é só uma força de expressão, é apenas uma opinião. Eu acho que toda a história é absolutamente indispensável para o conhecimento do presente. E agora, não é uma história, não pode ser considerada uma história pura e simplesmente presentista, no sentido de que você vai projetar para o passado as categorias do presente, porque aí nós vamos cair no velho anacronismo, que, como dizia um grande historiador francês, é o principal pecado do historiador. O historiador que é anacrônico positivamente não entendeu a história, quando ele projeta valores, categorias da sua própria época para o passado. Então, eu diria que a história é importante por pelo menos duas razões. Quer dizer, uma, essa perspectiva que dá do longo prazo. Quer dizer, nós conseguirmos nos situar numa linha que não é uma linha necessariamente ascensional, porque aí envolveria a ideia de progresso, que é muito discutível, mas saber de um ponto de vista estrutural em que ponto de algum processo nós estamos. Eu acho que esse é o papel da história em geral, não apenas da história das instituições ou do direito. Quer dizer, é te dar uma visão menos de curto e médio prazo, mas exatamente aquilo que Keynes falava: a longo prazo todos nós estaremos mortos. Bem, mas esse é o problema da história. Quer dizer, o problema da história é trabalhar o longo prazo, porque no curto prazo, na conjuntura e nos acontecimentos, no momento imediato, nós temos outras descrições na sociologia, na antropologia, na economia, enfim, na ciência política. O nosso grande desafio é encontrar realmente aquelas grandes coordenadas estruturais que naturalmente dialogam com as coordenadas conjunturais e o curtíssimo prazo. Sem que haja, eu acho que isso é importante, necessariamente um determinismo de uma coisa sobre outra. Eu não estou defendendo de maneira nenhuma uma perspectiva determinista. E o segundo ponto, em termos de por que conhecer, por que valorizar ou estudar a história, é justamente porque, a partir dessas categorias estruturais, nós podemos chegar a valorações, mas não a valorações imediatas do tipo gostei e não gostei, mas a grandes valorações sobre o homem, sobre o ser humano, sobre o destino do homem. E, de certa forma, isso nos aproxima, nesse ângulo, nessa segunda perspectiva, da filosofia. Então, eu acho que o valor da história está exatamente, ou o mérito, se houver, da história, está exatamente nessa combinação desses dois elementos. Quer dizer, a visão de longo prazo e, ao mesmo tempo, uma valoração que te liberte um pouco das perspectivas muito imediatistas, muito de um envolvimento ideológico, às vezes, em que você não chega à tona para ter uma visão mais ampla e mais humana. O Brasil tem umas questões muito peculiares a ele, porque nós surgimos como colônia portuguesa, depois passamos a fase de império, depois a independência e depois a república, mas nossas instituições jurídicas existem desde da época de colônia. Sim. De que maneira houve uma manutenção de que forma elas mudaram em todo esse período? Será que do período colonial as nossas instituições jurídicas permaneceram no período imperial e depois no processo de independência e república? Existe uma linha de continuidade nisso ou não? Eu acho que, e até emendando com a pergunta anterior que você me fez, sobre as permanências, né, históricas, eu creio que nós aí poderíamos ter uma visão, digamos, sociopolítica e econômica a par da visão institucional e jurídica.
né? Porque elas se complementam. Tudo isso é um processo só, mas que nós compartimentamos por causa da nossa limitação cognitiva, das nossas limitações intelectuais, de método, de formulação teórica. Mas algumas permanências estruturais na formação socioeconômica e política do Brasil, e já chego na parte institucional e jurídica, que são permanentes, são multisseculares. Quer dizer, quando nós pensamos, ainda há pouco, aqui no Tribunal de Justiça da Bahia, eu falava sobre a Constituição de 1824. Então, uma das características que já foi assinalada naquela época por José Bonifácio, como sendo problemas nacionais importantes, era o problema da escravidão, a problemática indígena e o problema do latifúndio. Então, essas foram três permanências estruturais que ultrapassaram os limites puramente políticos de colônia, império e república, né? Quer dizer, na república não havia mais a escravidão formalmente, mas havia o problema da incorporação da antiga mão de obra escravizada no sistema produtivo e na sociedade como um todo, que é um problema que ainda não está inteiramente resolvido até hoje. Uma problemática indígena também não, e a problemática do latifúndio, porque naquele momento da independência ainda estavam em vigor as sesmarias, o regime das sesmarias, que é um regime medieval que foi introduzido aqui primeiro no Brasil, primeiro em Pernambuco, depois na Bahia, no século XVI, né? E cujo objetivo era estimular a ocupação, né? Afinal, a pessoa não ia atravessar o oceano, arriscando a vida no oceano, arriscando a vida aqui, para continuar nas mesmas circunstâncias. Aliás, o Hernán Cortés, quando foi para o México, diz isso: eu não saí da Espanha para continuar camponês. Quer dizer, claro que as pessoas tinham esse objetivo. Mas eu acho que isso também foi feito como uma forma de facilitar o progresso e a própria desenvolvimento. Claro. As velhas mercês e os benefícios que eram concedidos pela corte. Mas a centralidade de tudo é uma ideia de patrimonialismo muito grande. Né? Aí é que eu quero chegar. Por quê? Porque nessa questão da distribuição da propriedade, quer dizer, a ideia era distribuir grandes lotes de terra exatamente para estimular a presença dessas pessoas. Mas o que aconteceu ao longo do processo, ainda na colônia, é que a situação se inverteu. Primeiro, o poceiro invadia a terra, ocupava a terra, que era no Lius, era terra devoluta do ponto de vista jurídico português, ocupava a terra e depois pedia a confirmação da sesmaria. Eu e qualquer historiador, encontrará milhares de documentos na Torre do Tombo do final do século XVIII, início do século XIX, em que o sujeito diz: eu estou ocupando há 30, 40, 50 anos, meu pai já ocupava e tal, e quero que seja transformado em sesmaria, porque aquilo era só uma posse. Então, quando chega a independência, chega-se a esse problema. Até o sistema de sesmaria foi abolido nessa época, depois levou 30 anos para fazerem uma lei de terras. E, ao mesmo tempo, você tocou no problema das mercês. Quer dizer, há o lado social, esse é o lado econômico, mas há o lado social da moeda. Ter sucesso material, sobretudo na propriedade da terra, envolvia uma melhora na escala social. Então, isso envolvia, inclusive, mas se passava pelo reconhecimento real, através das mercês. Então, poderia ser uma concessão honorífica qualquer, poderia ser a ocupação de cargos na República, como se dizia, isto é, o Brasil teve uma instituição que veio de Portugal, que foi o município, desde o início. Quando Martim Afonso chega a São Vicente, a primeira coisa que ele faz é criar um município. Como aqui também, quando Tomé de Souza chega a Salvador, faz seu município. Com a diferença que lá era uma vila que já era uma cidade. E o que significava ser um município? Significava que havia cargos na administração municipal. Vários tipos de vereador, o juiz ordinário, almotacel, enfim, tesoureiro. Isso significava que esses cargos dignificavam
e, eventualmente, nobilitavam as pessoas. É o lado da mercê. Ou Então, recuperavam, né? Porque o nosso provedor maior aqui, ele foi condenado pela construção do aqueduto de Évora e depois foi ressuscitado e mandaram ele isso para também é cá. uma outra possibilidade, claro. E há vários casos assim, né? Então, mas voltando àquela questão da permanência estrutural, quer dizer, com isso, essas, quer dizer, esses três aspectos que o Bonifácio chamou a atenção, a escravidão, o problema indígena e o problema fundiário, tem outra contraface, que é a dinâmica. Como é que isso funcionava? Isso funcionava de uma maneira profundamente patriarcal, né? Quer dizer, a estrutura social era uma estrutura baseada fundamentalmente na família extensa e no patriarca. Esses valores da sociedade patriarcal foram frequentemente exportados através dos costumes e da própria lei, das próprias ordenações, para o conjunto da população livre, quer dizer, isto é, os pobres também. Isso não ocorre só com o senhor de engenho, estudado pelo Gilberto Freire, e, por outro lado, também uma ideia que depois foi chamada pela sociologia weberiana de patrimonialismo, que consiste basicamente na apropriação privada de bens e ou do interesse público. Frei Vicente de Salvador, que foi o nosso primeiro historiador, como diz o nome, brasileiro, diz na História do Brasil dele, que é publicada não, concluída em 1627, que no Brasil não há república, quer dizer, não há interesse público, porque tudo é interesse doméstico, né? Quer dizer, é a valorização da casa em relação à rua, como diz um antropólogo, Roberto da Mata, né? E isso persiste, isso não acaba com a colônia, isso vem até hoje. Nós temos uma visão patrimonialista, nós, quer dizer, Sociedade predomina brasileira. pelo menos, não que se goste disso necessariamente, patrimonialista, né, de que o bem público é um bem secundário, é um bem que, afinal, ninguém precisa preservar muito porque é de todos, né? Enquanto que há preocupação apenas nesse individualismo muito negativo, aliás, de só valorizar Então, tem certas questões que estão no próprio DNA histórico do brasileiro. certamente. Por exemplo, nessa época da independência, lá na Assembleia Constituinte, 1823, usava-se, várias vezes foi criticado o sistema que deriva tanto do patriarcado quanto do patrimonialismo, da proteção da clientela, né, de você ter clientes no sentido romano quase da expressão, né? Então, mas a expressão que eles usavam, né, era simplesmente afiliadismo. Se você é afiliado, quem tem padrinho não morre pagão. Não é à toa, os provérbios são muito descritivos da realidade social. Muito, extremamente. Agora, você me perguntou voltando ao fio da meada, né? Não estou perdendo, não. As instituições é o direito. Quer dizer, a legislação portuguesa, primeiro, ela está num conjunto maior na Idade Média, que é o do chamado direito romano-germânico, em que é muito forte, inclusive no momento da descoberta do Brasil, ou da incorporação do Brasil, como se preferir falar, o ius comune, o direito comum, né? O que era o direito comum? O direito comum não era o direito consuetudinário dos ingleses. O que se chamava de ius comune, o direito comum, Era o corpo era o iuris, direito romano. corpo iuris civil. Exato. Ou as suas interpretações, né, Os jurisprudenciais, pandectas, etc. doutrinárias, etc. Né? Agora, aí continuando lhe perguntando, nesse fio da história, será que nós aqui no Brasil, do ponto de vista atual, conseguimos nos dissociar e criar um direito puramente brasileiro ou somos ainda pertencentes a um fluxo português? Não, eu acho que o direito brasileiro continua um direito basicamente romano-germânico. Isso significa que tem traços dominantemente portugueses,
traços franceses, traços alemães, e até incorporações da outra grande família jurídica, que é a do direito consuetudinário. O júri, que foi introduzido pela Constituição de 1824, é uma criação inglesa, não é uma criação. Foi, inclusive, muito discutido na Assembleia Constituinte de 1823 se isso não era um enxerto extremamente artificial. E até se discutiu muito, deve haver júri só no crime, júri no civil também, em ambos, e afinal foi mantido apenas o júri criminal, né? Ao contrário dos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu diria que continua essa tradição romano-germânica, ampliada, não é só a tradição portuguesa, eu diria que há esses outros aspectos, porque depois do Brasil como país soberano, quando se fez as primeiras formulações do Código Civil, ainda com Teixeira de Freitas, baiano, né? Com muito orgulho. Pois é. E está enterrado aqui no fórum, né? E depois com Clovis, você tem uma tradição, influência muito grande do direito francês, do direito alemão. Agora, também uma tradição que eu, de propósito, deixei para o final, que é uma influência espanhola também grande, que muitas vezes nós ignoramos. Do período de unificação? Não só do período de unificação, certamente aí também, porque foi quando se fizeram as grandes ordenações, que aperfeiçoaram as ordenações manuelinas anteriores, as filipinas, né? E que se estenderam até o Código Civil, no caso, boa parte do direito. Né? Então, mas não só nesse período de 1580 a 1640, como no período posterior também, porque muitos doutrinadores, muitos jurisconsultos espanhóis eram citados, trabalhados nos processos que correram em Portugal e no Brasil. Eu estudei bastante, peguei muitos processos coloniais e da época da independência e posso atestar a quantidade de citações que normalmente alguns historiadores portugueses preferem, vou dizer alguns para não ser injusto, preferem não destacar demais por causa da velha rivalidade luso-espanhola, né? Mas que há uma influência importante da Espanha, do pensamento jurídico espanhol, que era muito elaborado, era um pensamento muito sofisticado, inclusive próximo até, às vezes, da nossa realidade colonial, porque a Espanha teve um direito que eles chamaram indiano, que era o direito das Índias de Castela, isto é, que envolvia toda a América espanhola e mais as Filipinas, e que era muitas vezes mais próximo da nossa realidade social e jurídica colonial do que a realidade europeia. Isso é interessante, eu nunca tinha visto pensado sobre esse aspecto. Agora, na sua opinião, assim, considerando tudo isso que a gente conversou, de que forma essas instituições, o direito, a formação do direito brasileiro contribui hoje para a nossa democracia? Olha, eu acho que a nossa formação política, não é? Ela deriva de uma série de circunstâncias. Não é? Eu acho que o direito é apenas uma delas. A nossa tradição jurídica é uma tradição que valorizou alguns aspectos que nós poderíamos associar com o que hoje nós chamamos de democracia, né? E em outras situações não, porque houve situações em que o direito simplesmente cohonestou e consolidou situações pura e simplesmente ditatoriais. No caso do Estado Novo, com Francisco Campos, quer dizer, você faz uma Constituição da noite para o dia, Chico Inteligência, né? Chico Ciência. Chico Ciência. Chico Ciência, né? Também, em 64, você incorpora rapidamente uma solução jurídica, que são os atos institucionais. Quer dizer, o direito, como boa técnica, acaba sendo ambidestro. Você pode usar de uma forma ou de outra. Mas também aconteceu na Alemanha durante o período nazista. Também, exatamente. O direito é instrumental, né? Com a diferença de que, e aí justamente essa questão da democracia é importante, quer dizer, duas questões me parecem. Primeiro, o conceito de democracia que nós temos
não é o conceito de democracia, por exemplo, que se tinha na época da independência do Brasil. Não só aqui, como na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Muito Por mais quê? platônica, né? No sentido de que a É, elite era que devia lidar pois com as é, coisas. porque no modelo liberal clássico, que gerou todo esse processo constitucional, né, era um modelo basicamente inspirado nos sucessos burgueses. Né? Então, a tríade que fundamenta a afirmação dos direitos, qual é? É o direito à vida, óbvio, direito à liberdade E a e direito à propriedade. propriedade. Né? Então, quem não tem algum desses três direitos, né, realmente está muito prejudicado. Né? Estou fora do sistema. Não está, pelo menos, plenamente no sistema. Né? Pode Exato. estar numa parte do sistema, não está na outra. Né? Então, isso é tanto assim que quando se falava, o José Bonifácio, quando queria xingar os inimigos, como radicais, como revolucionários, queriam dividir o Brasil, etc., chamava de jacobinos, carbonários e democratas. Então, já o conceito que nós temos de democracia, quer dizer, esse conceito tradicional da democracia política, como já foi chamado também, né? Bom, então vamos chamar isso de apenas democracia política e não democracia social. Né? Foi ampliado depois, no século XIX e XX, com o desenvolvimento da própria Revolução Industrial, enfim, todas as mudanças estruturais na estrutura ocupacional, ampliação da classe média, enfim, tanta coisa, na democracia social. Quer dizer, hoje em dia nós entendemos a democracia como sendo uma democracia social e não apenas uma democracia política. O que nós devemos tomar cuidado em história é para não projetar simplesmente para o passado isso e dizer, vejam como eles estavam errados ou quanto faltava para. Não se trata. O passado fez o que fez, o que foi possível naquelas circunstâncias, com os interesses em conflito, como sempre, com as concepções ideológicas que eles souberam construir, né? E não nos cabe fazer simplesmente um julgamento de valor, que é muito fácil, né? Mas hoje em dia essa nova geração está pretendendo, na realidade, apagar essas figuras do passado como se fossem desimportantes ou negar-lhes o seu É, posicionamento histórico. A gente tem que analisar as questões do momento e pelo momento. exatamente, porque aí senão você cai também num presentismo desmemoriado e você está condenado, aí sim, como dizia o Hegel, a repetir os erros do passado. Agora, obviamente que existe uma importância do estudo da história. E nós vivemos num país, do Brasil atual, num país fracionado ou polemizado, como se também gosta de se dizer. Então, qual seria a importância do estudo da história numa sociedade tão fracionada e polemizada hoje como o Brasil? Eu acho que exatamente mostrar a relevância da diferença. O que a história mostra, como a antropologia também, no outro enfoque, é exatamente a importância fenomênica da diferença. Quer dizer, e, portanto, a consequência disso, o corolário óbvio disso, é a tolerância. Quer dizer, não é no sentido de você simplesmente aceitar, adotar os valores do seu outro, do seu antagonista, do seu adversário, outro nome que você queira dar, mas ter a empatia suficiente para entender as suas posições e, sobretudo, respeitá-las. Quer dizer, eu acho que a história é, antes de tudo, uma lição de tolerância pela via da diferença. Quer dizer, a história é tudo menos uniformidade. Mas para isso a gente tem que adquirir o conhecimento da história e instruir. E a sociedade brasileira atual padece de um certo, com muito cuidado, vamos falar essa palavra, de uma ignorância crônica. E de que forma isso pode afetar a nossa realidade, É, sobretudo nosso futuro? olha, sim, esse é um problema que toda polarização, e eu não estou falando necessariamente só do Brasil, né, de hoje, mas tudo motivado por isso, toda polarização envolve um profundo empobrecimento da percepção, né? Porque você só consegue polarizar quando você simplifica radicalmente A e simplifica radicalmente B, ou eventualmente C, mas como nós estamos falando em dois polos, A e B. Né? E simplificar simplesmente também significa empobrecer
exatamente a diferença, as nuances. Né? Ah, não, eu não me sinto confortável com nenhuma atitude polarizada, radicalizada, que transforma a sua posição numa posição de superioridade moral em relação à do outro. Eu acho que isso é de um profundo empobrecimento, não só intelectual, um profundo empobrecimento espiritual, mesmo, no sentido mais amplo da expressão. Né? Agora, vou especificamente esse ponto que você levantou. Eu acho que não é só o Brasil, né? O problema é que esse é um fenômeno mais ou menos, não sei nem se é só ocidental, essa polarização e essa simplificação, quer dizer, há problemas concretos, problemas econômicos, problemas de migração em vários países e assim por diante, mas há uma tendência realmente polarizadora ou simplificadora que eu acho que aqueles que têm o trabalho com as ciências sociais, particularmente a história, têm a obrigação de enfrentar, né, e de recusar. Né, porque, por isso que eu estou dizendo, não é só no Brasil, não preciso nem dar os exemplos, você já sabe de quais os contextos que eu estou falando, nos Estados Unidos, na Europa. Mas eu acho que isso em história, sobretudo nos últimos 30, 40 anos, tem se estudado bastante, que consiste basicamente no conflito entre a memória e a história. Quer dizer, a memória é aquilo que nós construímos frequentemente de forma afetiva, ideológica, sem maior compromisso com uma realidade investigada racionalmente. Memória é aquilo que nós retemos, de preferência aquilo que nós gostamos e não gostamos. Mas a memória é falha, a história é ciência. Exatamente. Aí é que está o grande. Ainda ontem eu começava a minha conferência dizendo isso. Porque os tribunais estão criando, por inspiração do Conselho Nacional de Justiça, em todas as suas unidades, comitês, centros, tem um nome diferente, de memória e história. Eu estava dizendo exatamente isso. Quer dizer, uma das grandes, eu ia dizendo aporias, é uma dificuldade, mas um dos grandes desafios também da história, como sempre foi, é esse embate com a memória. Porque, frequentemente, a pesquisa histórica demonstra as limitações da memória, as parcialidades da memória, as omissões, os esquecimentos, dolosos ou não, da memória. Né? E o conhecimento histórico é um pouco faz um pouco aquele papel do escravo na biga do general romano vencedor, né? Dizendo que, olha, lembra que és homem, voltarás ao pó. Quer dizer, a história faz esse papel. Realmente a memória é seletiva, a memória constrói grandes homens, grandes épocas, grandes virtudes, mas a história chega lá e diz, bem, não é bem assim, os homens não eram tão grandes assim, também não eram tão pequenos. Enfim, são nuances. Essa compreensão da nossa breve passagem e de que nós seremos todos esquecidos é muito importante para a atualidade. Agora, como eu sei que nosso tempo está chegando ao final, eu queria lhe fazer algumas perguntas. Tenho muitas na realidade, eu acho que a gente poderia conversar horas aqui, mas nós vamos fechar aqui com duas perguntinhas. Na sociedade de hoje, é a sociedade instantânea da gratificação dopamínica instantânea da internet. Textos pequenos e gratificação constante. O estudo da história são textos grandes, compreensão grande. Como compatibilizar isso? E aí, complementando essa pergunta, sendo a última realmente, qual seria o conselho que o professor, o estudioso, o amigo Arno daria a um jovem que gostaria de seguir o caminho da historiografia? Duas perguntas difíceis, né? Bom, o primeiro aspecto, o primeiro ponto, essa percepção simplificada da realidade, eu diria que a internet apenas, estou lembrando do Homem e a Técnica do Ortega, exatamente,
ela apenas amplificou, né? Nós temos uma tendência, por senso comum, de empobrecer a realidade para entendê-la. Nós sacrificamos, nós associamos com coisas que já conhecemos, né? Quando o Pero Vaz de Caminha chega aqui, vê aquele mundo novo, as associações que ele faz para explicar ao rei o que era aquilo, era com a realidade de onde ele vinha. Nós tendemos um pouco a esse reducionismo psicológico, né? Individualista, que seja. Por outro lado, realmente, como você diz, a história, como qualquer ciência social, e qualquer ciência, na verdade, é extremamente complexa, porque trata a realidade não é simples, a realidade é complexa, né? E, portanto, ela, na medida que ela possa reproduzir a realidade, se esforça por reproduzir a realidade, ela é necessariamente complexa e sofisticada. Então, realmente não é muito fácil você reduzir a tantos toques, né, uma ideia. Não é impossível. Vamos voltar muito atrás. As culturas praticamente integralmente ágrafas, ou predominantemente, que parte grande da sociedade não sabia Sem escrever. ler e escrever, né? Se comunicava às vezes, e transmitia elementos de sabedoria através do provérbio. O provérbio, o adágio, é alguma coisa que eu sempre cultivei por prazer, mas também por ensinamento, porque era uma forma de você sintetizar situações, não científicas, naturalmente, mas que envolvem sabedoria, que, aliás, é alguma coisa maior do que a ciência. Quanto ao jovem eventual candidato a historiador, eu diria que o caminho da história, como o caminho das ciências sociais em geral, é um caminho difícil, como qualquer percurso no campo científico, mas, ao mesmo tempo, extremamente gratificante para quem gosta da descoberta, para quem gosta da investigação, para quem gosta de construir os modelos e ver se os modelos funcionam ou não. Eu diria que o único risco é você se apaixonar pelo modelo e querer enquadrar a realidade no modelo. E aí o modelo estoura, porque a realidade será sempre mais complexa e mais interessante, talvez. E mais rica, justamente por isso, né? O que seria de nós sem a complexidade da realidade? Professor, eu gostaria demais de continuar essa conversa, mas sei que seu tempo é curto e eu gostaria muito de agradecer. Permaneço agora aqui como seu aluno no sentido de que a luz foi jogada na minha escuridão da história. Lhe agradeço profundamente por essa entrevista e só lamento não poder ser maior. Não, eu que agradeço o convite e também o ambiente que essa entrevista foi feita, que a Associação Comercial da Bahia é, historicamente, muito importante e foi uma boa oportunidade de pensar e falar na história nesse ambiente aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Na próxima semana, mais um episódio de Perspectivas, visão de mundo e como você pode ver o mundo em que você vive e, sobretudo, transformá-lo. Até a próxima semana.